Boa noite, comunidade do Printcast. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Robson Xavier. Estou de novo hoje com meu parceiro Robert Almeida. E hoje, especialmente, a gente está recebendo a Daniela Conceição, que vai conversar com a gente a respeito de RH, seleção de pessoas e aperfeiçoamento de pessoas. Então, Daniela, muito boa noite. Muito obrigada pelo convite, agradeço por estar aqui com vocês hoje. Espero aí que o conteúdo que nós falaremos hoje seja relevante aí para o público do Printcast, para os colaboradores, para os candidatos. E o meu muito obrigada novamente. Valeu. É isso aí, com certeza será. Tem um spoiler aí que já conversamos aí nos bastidores, eu não tenho dúvida que vai ficar excelente o nosso conteúdo. Estamos dando sequência, né, Robson? Na verdade, dando sequência, que eu digo dos episódios, mas iniciando o mês de maio com a temática de recrutamento e seleção, que é muito mais do que isso, né? Desde a seleção, recrutou, e aí, né? O funcionário está para dentro, a pessoa ali, o novo funcionário, enfim, como que é também reter esse talento, como é que funciona todo esse processo ali de onboarding, enfim. Então, a gente vai bater um papo sobre isso daí, obviamente com o propósito de gerar conteúdo para a galera, principalmente, né? Quando eu falo principalmente que estão buscando emprego, eu tenho certeza que vai vir várias dicas aqui, elaboração de currículo, como se comportar numa entrevista, entre outros. Então, fique ligado. Mas, antes de começar, não poderia deixar de mencionar os nossos patrocinadores que fazem o Printcast acontecer. Dentre eles, a Top Coach, tá aqui o Topinho, o mascote da Top Coach, uma empresa com soluções completas em verniz base d'água, ultravioleta, segmento de offset, flexo, enfim, um verniz aí com contato direto para alimento, laudado pelo CTE, atendendo regulamentações da Anvisa. A CEMIC, a empresa que atende o mercado de offset, metalografia e flexografia com tintas convencionais e UV, tanto escala, Pantone, especial, fluorescentes, entre outras. A Croma Microencapsulados, que trabalha no segmento de tintas e vernizes especiais, como Glow in the Dark, reagente à luz negra, textura, glitter, hidrocrômico, termocrômico, entre outros. O primeiro episódio do nosso Fora de Turno foi com a dona Vanice, que é proprietária da Croma lá, ela deu uma aula desses tipos de itens, vai lá assistir, tem vários itens bacanas, inclusive nos dicas técnicas, já tem dicas da Croma ali, mostrando alguns tipos de vernizes, né? E a Papyrus, que nos patrocina aqui com a sala de Zoom, para que a gente possa bater esse papo. Na descrição do vídeo vai ter o contato de todos eles. Ao entrar em contato, menciona que viu aqui no Printcast. É isso aí. Pessoal, peço que vocês curtam, compartilhem, comentem. Quando esse vídeo for ao ar, vai estar liberado o chat online, para que vocês possam comentar, mandar perguntas para a Daniela, a gente vai encaminhar para ela depois e gera as respostas e dá o feedback para vocês. Antes da gente começar, eu vou fazer um comentário. A Daniela é da Macron Indústria Gráfica, é uma grande gráfica de embalagem aqui de São Paulo, nossa parceira. E esse ano a Macron está completando 75 anos. Imagina a gente que está fazendo 10 e acha que já caminhou para caramba. Os caras têm 75. Antes de existir plano econômico no Brasil, já tinha Macron. Antes de se falar de inflação e de controle disso, daquilo, já tinha Macron. Então, imagina tudo que esses caras passaram, a capacidade que eles têm de adaptação e de seguir sempre crescendo. É um senhor exemplo, Macron está de parabéns, é um excelente exemplo e a gente tem muito orgulho dessa parceria. Muito obrigado. Eu agradeço vocês também aí pela parceria aqui em nome da Macron. O nosso muito obrigado aí pela parceria de sempre. É isso aí, é isso aí. Esse mês de maio a gente está fazendo um pouquinho diferente. Normalmente nossos papos temáticos são nas últimas quinta-feiras do mês. Estamos iniciando esse papo temático, esse mês temático, né? Já com o episódio temático aqui. É o nosso 6º episódio fora do turno, certo, Robson? E eu tenho certeza que vai ser um mês aí. A gente participou do mês passado de formação profissional, professores do Senai, o Elcio, que é o diretor do Senai. E agora, numa sequência, né? Bom, beleza, me formei, e aí, né? Então, a gente vai ter um mês aí repleto de dicas, ideias, tudo mais, sobre como se fazer um currículo, se comportar. E a Daniela vai dar aqui, eu não tenho certeza absoluta, uma aula para nós sobre isso. Então, para começar, Daniela, vamos lá.
A pessoa está desempregada, né? Ou está buscando aí outros objetivos, que seja. Onde procurar? Quais são as fontes para procurar vagas? Qual é o melhor site, rede social, que seja, né? Por onde essas pessoas podem e devem estar procurando essas vagas? Atualmente, temos muitos sites aí que são divulgados vagas pelas empresas e também que os candidatos possam colocar os seus currículos. Os mais atuais aí, que são bastante utilizados, são vagas.com, Infojobs, Acato, o LinkedIn, e algumas empresas também têm os seus próprios sites, onde elas divulgam as vagas e o candidato pode colocar o seu currículo, preencher um formulário lá que tem no site da empresa, ou mandar o seu currículo pelo Trabalhe Conosco, né? Esses sites, eles são gratuitos, né? Agora, se o candidato quiser uma plataforma mais completa, aí ele paga um valor mensal, né, pelo site, e aí ele tem algumas vantagens a mais que os outros candidatos que utilizam o site que é gratuito. Tá? O da empresa, ele vai acessar, se ele tiver interesse em trabalhar em alguma empresa, ele vai procurar pelo site dessa empresa e verificar se existe o campo Trabalhe Conosco, para ele estar enviando o currículo ou preenchendo o formulário mesmo dentro do site. Esses sites também, eles oferecem algumas oportunidades para candidatos que são PCD, que têm essa oportunidade de estar mandando seu currículo à parte, eles não têm custo nenhum para esse tipo de candidato. Eles vão fazer o cadastro lá dentro, vão enviar o laudo, né, que eles são, comprovando que eles são PCD, pessoa com deficiência, e eles terão a gratuidade do site, com as vantagens que seria o plano Plus, né, que é o plano que você paga por mês. E aí, a partir disso, depois que ele fizer o cadastro dele, ele vai ter a chance de buscar oportunidades, né, que tem dentro do site, que são as vagas que as empresas oferecem. Então, ele vai ter acesso a todas essas vagas. Tá, boa. Muito bem. Só para tirar uma dúvida, você comentou que são gratuitos, tipo, o freemium ali não é um período de teste, né? Ele pode usar esses sites de forma gratuita por um bom tempo. É lógico que aí os recursos são menores, enfim, é isso. Isso, os recursos são menores, né? É ilimitado, porém os recursos são diferentes do plano pago. Antes, esses sites, eles tinham um período, então você utilizava ou 7 dias ou 30 dias, e depois disso você acabava pagando um valor mensal. Quando você fazia o cadastro, você já tinha que cadastrar um cartão ali, uma forma de pagamento. Hoje em dia, não, se você optar pelo plano gratuito, você usa ele sem custo nenhum, gratuidade integral. Agora, se você optar pelo plano pago, aí você tem outras vantagens. Entendi. Tá. Além dos sites, tem também agência específica, LinkedIn é uma boa, certo? Para a pessoa entrar em Sim, contato com a gráfica ali, ou com a empresa, não sei, é um caminho normal, isso é recomendado também? sim. O LinkedIn, ele é um site bem completo, né? Porque você tem a oportunidade ali de divulgar o seu perfil profissional, porque ele é uma rede social, você consegue fazer network também com outras pessoas. Você consegue divulgar ali o seu perfil profissional. A partir do momento que você cadastra ali o seu perfil profissional, você começa a receber vagas também que estão de acordo com o seu perfil pelo LinkedIn. Então, as empresas postam e você recebe notificações que você pode se candidatar porque você está dentro do perfil daquela vaga, né? As empresas divulgam muitas vagas lá também, e eles também têm o plano pago ou o plano gratuito, né? Que também é ilimitado. Tá, E bacana. as agências existem bastante, né? Bastantes agências aí de vários ramos. Porém, como a gente está aqui dentro do ramo gráfico, aqui para o ABC a gente trabalha com uma agência específica, que é a Vetorial, que ela trabalha apenas com gráficos, né? A Vetorial Empregos, ela fica aqui em São Bernardo, e ela foca apenas em gráficos. Então, assim, se a pessoa quiser, estiver procurando uma busca de emprego para a área gráfica, é recomendável mandar para a Vetorial, porque ela demanda aí de todas as gráficas e faz divulgação de currículos, de vagas, e encaminha os Bacana. candidatos às empresas. Bacana. Inclusive, Daniela, né, na nossa programação, a gente vai conversar com um professor que era que trabalhou no Senai, ele fez muito tempo, né, Robson, a parte de entre indústria e alunos, Sim. e também com a Paula, da agência Vetorial, né? Legal. Então, fiquem ligados aí, que a Daniela comentou, e mais para frente vai ter um episódio com a Paula. Legal. Muito bom. Daniela, tem uma coisa que dá medo em todo mundo: montar currículo, preparar currículo. É aquela hora que a pessoa ela fica morrendo de medo porque ela não sabe se ela vai fazer correto, ela não sabe que jeito que ela tem que fazer, que informação que tem que ir primeiro.
todo mundo se pela para fazer um currículo. Eu queria uma dica tua, uma orientação tua. O que você espera num currículo? O que você quer ver primeiro, depois? O que é importante mostrar, o que não precisa, o que precisa? Por Certo. favor. Vamos falar aqui brevemente aí das etapas aí para fazer uma elaboração de um currículo, né? Então, o primeiro campo lá que tem que conter no currículo são os dados pessoais. Então, o candidato vai colocar lá o nome dele completo, a localização. Quando colocar a localização, não precisa colocar o endereço completo, né? Apenas a cidade e o estado onde ele mora, porque esses dados aí são mais confidenciais, né? Colocar sempre contato, e-mail, telefone fixo, o telefone de WhatsApp, que a pessoa possa contatar ele ali por mensagem, né? Um meio mais fácil, que a maioria aí já se comunica hoje. Nesse campo também não tem a necessidade de colocar informações de CPF, de RG, que também são informações confidenciais e pode ser solicitada pelo recrutador num próximo momento, né, na hora da entrevista, pelo telefone, ou até mesmo quando ele for na empresa preencher uma ficha cadastral. O segundo campo seria os objetivos profissionais. Então, ali ele vai colocar a informação da vaga que ele está se candidatando ou da área de atuação dele. Eu indico que se o candidato estiver enviando esse currículo especificamente para uma vaga, ele coloque ali a descrição da vaga. Então, eu estou mandando um currículo para a vaga de analista de RH, ele especificar qual é o cargo. E aí ele envia esse currículo para a vaga que ele está se candidatando. A próxima etapa seria a experiência profissional. Na experiência profissional, ele vai descrever ali as empresas que ele trabalhou, qual foi o cargo que ele tinha nessa empresa. Brevemente, ele vai poder descrever as atividades que ele fazia e colocar o período que ele ficou em cada empresa. A gente indica também aí para facilitar a análise do recrutador, ele colocar as 3 últimas, porque existem pessoas que trabalharam em muitas empresas e o currículo vai ficar muito extenso. Então, para facilitar aí essa análise, ele colocar sempre as 3 últimas empresas que ele trabalhou. O próximo campo, ele vai colocar informações sobre a sua formação acadêmica. Na formação acadêmica, ele vai descrever a sua graduação, pós-graduação, especialização que ele fez. Também pode colocar sempre de 3 a 4 os últimos cursos que ele fez, para não ficar tão extenso, e colocar ali a instituição que ele fez, qual é a graduação e o período em que ele concluiu esse curso. O outro campo seria cursos extracurriculares. Nesse campo, ele colocará informações a respeito de cursos livres, como idioma, cursos de curta duração que são específicos da área que ele trabalha. E a outra parte seria atividades complementares. Atividades complementares, ele é um campo que pode ter ou não ter no currículo, né? Porque você vai colocar informações a respeito de intercâmbio, estágio, um projeto que você fez na faculdade. A gente vê bastante esse campo inserido em currículos de jovens que estão sendo inseridos no mercado agora, né, de estagiário, de quem está fazendo sua inserção no mercado de trabalho agora ainda não tem uma experiência profissional. Então, nesse campo, ele consegue descrever ali os projetos que ele fez na faculdade, algum estágio que ele fez, e aí dá para a gente ter uma noção da experiência que essa pessoa teve, mesmo sendo ser uma experiência em CLT ou temporário, aí, né, uma experiência profissional mesmo. Foto no currículo. Esse é um campo que é muito bem perguntado, né? Muitas pessoas perguntam, posso colocar foto, não posso colocar? O recrutador, ele não indica que coloque a foto, porque é uma imagem que não faz parte ali da sua experiência profissional. Isso não vai desclassificar ou não a pessoa, né? Então, assim, fica a critério do candidato se ele quer colocar a foto ou não. Lógico que vai ter que ser uma foto mais profissional, se ele for colocar ali no currículo, aquela foto 3x4. Porém, isso não é um ponto que vai desclassificar ele ou não, porque o que a gente quer ver no currículo é a experiência profissional da pessoa, as habilidades, as competências. Isso não é um fator que vai desclassificar ou não a pessoa, então não tem uma relevância. Tá. Sobre essas informações, né? Rede social é bom colocar ou não? A rede social, se for o LinkedIn, ele pode colocar logo abaixo ali os dados pessoais dele, um portfólio ou o link, né, do LinkedIn dele, que aí facilita também para o recrutador. É importante.
Um ponto legal de Tá, colocar. só fazer alguns comentários, né? Obviamente, né, um currículo apresentável, bem redigido, isso obviamente conta bastante. Né, eu já falei algumas vezes aqui, né, que currículo é igual lápide de túmulo, né? É sempre coisas boas. Ninguém vai colocar lá, pô, eu não sei trabalhar em equipe, eu sei lá, qualquer coisa assim, não suporto pressão, não respeito hierarquias, tal. Assim como a gente nunca vai ver numa lápide ali, aqui jaz sei lá, um mau caráter, né? Aqui jaz uma fofoqueira, que seja. Então, mais importante que currículo, eu acho que é o que a gente chama ali que está sempre as hard skills, né? As questões mais técnicas da pessoa, vamos dizer assim, né? É o comportamental, né, Dani? Eu acho que há algumas Sim, metodologias, né, como o método DISC, que é um mapeamento comportamental, vamos dizer assim, né? Até hum, porque hoje os maiores motivos de demissão são os comportamentais, né? exatamente. Então, a pessoa, além de enviar o currículo, ela passou por uma fase, vamos dizer assim, de entrevista. Como seria esse preparo? É bacana pesquisar um pouco da empresa, é bacana saber, assim, não só saber o segmento que a empresa está, né, mas chegar lá preparado para também estar fazendo alguns tipos de pergunta, né? Porque eu acho que entrevista é isso, né? Não é só sim e não, é estar conversando, fazendo pergunta, tirando dúvidas. É esse comportamento que o entrevistador espera, que o recrutador espera? É recomendado estar fazendo perguntas mesmo para estar tirando qualquer tipo de dúvida? É sim, é recomendável fazer essas perguntas, até porque eu acho que esclarece para o candidato ali as questões que ele tem dúvida, né? Serão sanadas ali. Às vezes um candidato vem, não vai fazer pergunta nenhuma, o recrutador não vai passar as informações necessárias para ele, e esse Tá, andamento aí do processo vai continuando, quando chegar numa etapa, mas o salário não me agrada, ou, eu achei que era para trabalhar de home office, mas é para trabalhar presencial, essa informação não foi me passada, né? Então, fica ali meio que essa linha cruzada. Então, eu acho que qualquer pergunta que o candidato queira fazer é vista com bons olhos, ele pode fazer as perguntas que forem necessárias, de salário, de horário, as dúvidas que ele tiver. E questão de a importância da pesquisa sobre a empresa também é muito importante, porque quando o candidato chega aqui e demonstra que conhece da empresa, ele já tem um diferencial a mais ali, né? Ele mostra que está interessado na empresa, que foi atrás de saber qual é o segmento, se vai agradar ele a trabalhar naquele segmento que a empresa trabalha. Então, eu acho que é um diferencial, sim, e faz total diferença quando ele vem com essas informações, diferente de um candidato que não pesquisou nada, não teve interesse em saber da empresa. Eu acho que isso faz toda a diferença, sim. mostra até Depois, interesse, né? depois fala que foi surpreendido, né? Exatamente. Mas eu não sabia, ninguém me falou. Então, acho que o recrutador tem que passar essas informações, lógico, e claro que se o candidato Aham. continuar com alguma dúvida, ele tem que perguntar sim. Não precisa ficar com vergonha, só no sino, não, ali não, tem que comentar e falar assim, precisar esclarecer na hora. E isso de Legal. pesquisar e perguntar, né, Robson? Acho que mostra um pouco do interesse da pessoa, né? Ele não está indo Total, né? simplesmente ali para uma entrevista do tipo, beleza, se der certo, deu, se não der. Não, mostra até um pouco de interesse. Eu perguntei das redes sociais, né? Não que isso possa ser algo praticado pela macro, mas falando de uma maneira geral. E aí, falando de outras redes sociais, tá? Não sabe LinkedIn a gente sabe que é mais profissional. Até lá É, tem também as opções de selinho, né? De empresa que está contratando, de quem está aberto ao trabalho, né? Que eu acho que até work, ajuda também a filtrar melhor ali o algoritmo do LinkedIn, enfim. Mas redes sociais, falando de outras, né? O Insta, Face, que seja. Alguns recrutadores, algumas empresas pesquisam essas redes sociais para saber como que é ali o comportamento daquela pessoa que vai ser entrevistada, como que é, sei lá, questões de hábitos e valores, enfim, né? E isso pesa numa contratação? sim, a Macron, né, ela não tem essa prática, então a gente não faz esse tipo de pesquisa, mas a maioria aí das gráficas ou outros RHs também fazem essa pesquisa, eles têm essa prática, porque aí o comportamento online é levado em conta sim, né? Alguma publicação que você fez, alguma coisa que você comentou, então é sempre importante tomar muito cuidado aí nas redes sociais com essa questão, porque ele é levado em conta e você pode ser interpretado de uma forma errada ali pelo recrutador, e ser desclassificado ou não ser chamado por um processo de seleção por conta disso, né? Então, é bom Ah, ter esse cuidado. tá, legal. Legal, interessante isso.
Daniela, uma coisa que eu queria muito saber de você é como é que a pessoa deve que é um outro eu só vou fazer pergunta assim cascuda, porque tem coisas que deixam as pessoas muito nervosas. Então, primeiro, a pessoa ficou nervosa pra caramba para escrever o currículo. Ó, vocês estão prestando atenção, vocês estão aprendendo com quem faz isso todo dia. Então, é prática, não é teoria, não é um artigo ali. Não, vocês estão ouvindo de quem faz isso direto. Então, vocês já aprenderam como é que ajeita o currículo. Agora, Daniela, como que se espera que um candidato se comporte numa entrevista? O que se espera dele ali na hora? Tá. Não tem bem assim uma descrição, olha, você tem que fazer isso, isso e isso, né? A gente espera que o candidato ele haja naturalmente, né? Ali ele vai poder falar das suas experiências profissionais, de quais são as suas habilidades, o que motiva ele, vai poder fazer perguntas, assim, do que ele tiver dúvidas ali da entrevista, da empresa. Então, enfim, eu acho que o que a gente espera dele é que ele se sinta à vontade, possa falar tranquilamente, pergunta, igual eu falei, possa perguntar coisas que ele tenha dúvida, pode ser de salário, de função, qualquer dúvida que surja ali na hora ele pode comentar, porque o recrutador está ali para tirar essas dúvidas para ele. Mas não tem uma fórmula mágica ali, uma coisinha certinha que ele tenha que seguir, não. Tem que agir naturalmente. Então, não adianta a pessoa chegar lá fazendo teatro. Porque ali se você tem um roteiro para você seguir, né? Às vezes você não está demonstrando quem você realmente é. E o que o entrevistador quer é conhecer a pessoa, conversar e que ela haja naturalmente. Olha que beleza. Oh, isso é bom, viu? Tem uma galera que se pela de medo achando que você tem que ser ator. Não, não tem que ser você mesmo, pô. É, é, é que tem que ser verdadeiro, né? Das informações do currículo, porque às vezes tem pessoas que, um exemplo, vai colocar lá um inglês intermediário, um exemplo, para compor um currículo. Aí, obviamente, não só o recrutador pode fazer um teste, mas dependendo da vaga, pode até ser algo que realmente faça diferença. Vai fazer uma parte do bate-papo lá em inglês, e a pessoa pô, Não sabe? sabe nem o básico. Então, assim, lá já se queimou. Então é melhor falar às vezes que, ó, pô, não sei, é o basicão, mas estou super disposto a aprender, vou fazer o intensivão, às vezes é muito bem visto, né? Essa sinceridade. Sim, é verdade. Obviamente depende muito o que a empresa espera, claro, mas é muito mais bem visto isso do que você ficar mentindo, né? Claro. Certeza. Né? E isso, obviamente, que se estende para uma entrevista, né? Eu costumo falar que tem que ser um date, né? Sem nada de questão sentimental, não é isso? É algo profissional, mas não deixe no sentido de ter uma conversa ampla, franca, realmente ser uma conversa e verdadeiro, né? A gente falou do currículo aí que é papel, aceita tudo. Na hora de conversar, dá para você mapear um pouco o comportamento dessa pessoa, com algumas perguntas chaves, né? Enfim. E assim, né? Beleza, a pessoa foi lá, né? Eu acho que a gente está falando aqui, pô, como o entrevistado tem que se comportar, tal. Mas aí eu queria saber uma opinião sua, né? Lá da empresa, né? Como a empresa tem que se comportar no sentido assim, abriu vaga, vai entrevistar, né? Isso é de empresa para empresa, de acordo com condições de cada empresa, enfim, né? Mas enfim, hoje a rede social você coloca alguma coisa ali, aquilo potencializa, viraliza muito, né? Às vezes de alguém elogiando o comportamento de uma empresa na entrevista, até mesmo criticando, né? Eu Sim. acho legal, essa é uma opinião pessoal, particular. Você, quando marcar entrevista com uma pessoa, um café, oferece um café ali, um básico. Às vezes a pessoa saiu de casa tão cedo que mora longe, tomou nada, ou até mesmo questões financeiras, não comeu absolutamente nada, chegou lá de jejum. E a pessoa, quando está bem alimentada, ela raciocina melhor, né? Ela fica mais animada ali, né? Enfim. Também contribuir, às vezes a pessoa pegou 2, 3 condições para chegar, ou uma só que seja, mas a situação financeira da pessoa que lá faz uma falta para comprar um leite para o filho, contribui com isso daí, eu acho que é o mínimo que pode fazer. Mas, de novo, se é de empresa para empresa, não é regra, só estou comentando aqui que a empresa também tem que ser um pouco empática em relação a isso, né? Eu Então, quando eu digo concordo. a empresa se comportar, é nesse sentido, desde o início da abordagem
com o futuro candidato, né? Como que é essa abordagem inicial, como deve ser no momento da entrevista, e a partir do momento que se abrir uma vaga, tem 10 candidatos, um exemplo, 9, obviamente, ou também uns 10, né, de repente, mas enfim, no mínimo os 9 aí não serão efetivados, né? É importante a empresa dar um feedback, e caso alguma empresa não tenha esse hábito de feedback, a pessoa ligar, a pessoa mandar um e-mail perguntando um feedback, isso também é válido? Como é que funciona essa dinâmica? Olha, no meu ponto de vista também eu concordo aí, a empresa tem que ser, o recrutador, a empresa ela tem que ser humana também, né? A gente tem aí a parte profissional, mas a gente também tem que pensar nas pessoas, principalmente aí os profissionais de RH. Então, eu acredito que o feedback ele é muito importante, porque todos esses candidatos que foram lá, eles disponibilizaram de tempo, de dinheiro, né? A gente não sabe quais circunstâncias eles passaram para chegar até lá o processo, e aí eles estão ansiosos, estão angustiados, querendo saber se passaram ou não, e aí a gente só tem uma vaga, uma pessoa passou, igual você comentou. E os outros ficam sem saber. Então, é muito importante você dar esse retorno para a pessoa, porque ali ela já tira um pouco dessa ansiedade dela, ela sabe que realmente não passou, não fica naquela angústia, e também você consegue pontuar para essa pessoa algumas coisas que ela pode melhorar para a segunda etapa para uma entrevista que ela for, para uma segunda etapa de uma entrevista, para uma próxima entrevista que ela consiga passar, né, e se recolocar no mercado, né? Outra coisa também as empresas informarem por e-mail, né? Ela pode mandar um e-mail, se não tem tempo de estar ligando, de dar esse feedback, ela pode mandar um e-mail informando o candidato que ele não passou e que ela guardou aquele currículo para uma próxima vaga, que foi uma outra pessoa que passou para essa posição, mas sempre dar esse feedback, porque eu acho que mostra ali o lado humano da empresa, dos recrutadores, né? Não só a parte profissional, porque a gente sabe que é aquela correria no dia a dia, tá fazendo entrevista toda hora, não tem tempo para nada, mas é importante dar esse retorno sim para o candidato. Além da importância, né, de você estar dando uma pontuada aí, algumas coisas que está melhorando para a próxima, a questão da estima também, creio, né? A pessoa já teve uma negativa, né? Seja qual for o É. motivo, teve uma negativa. Até mesmo a pessoa se sentiu valorizada, né? Tipo, de dar um pouco mais de ânimo, porque é uma situação complicada de continuar buscando, continuar tentando, né? Continuar mandando currículo, Sim. enfim, buscando entrevistas. Eu acho que isso serve até como algo de ânimo para essa pessoa que recebeu ou não, tá melhorando ou até mesmo está se incentivando para buscar outras oportunidades, né? Eu acho super importante também. Concordo. A gente vê, Robert e Daniela, no mercado, é muito legal quando eu vejo alguém, colega, né, muitas vezes conhecido ou até não conhecido, demonstrar gratidão e respeito por uma determinada empresa porque foram atenciosos com ele, foram respeitosos num determinado momento em que ele passou por lá, ele foi super bem atendido, ligaram para dar um feedback. É incrível como isso fica guardado na memória da pessoa. Eu já vi cara, sabe assim, o cara conseguir uma condição diferente num negócio e ele comentar, ele falar assim, ó, lá não sei aonde, nos idos de 1900, eu estive concorrendo a uma vaga lá naquela tal empresa, pô, me trataram bem, dignamente. Eu tenho tanta gratidão, cara, que agora que nós estamos fazendo um negócio, o contexto é totalmente outro, eu procuro fazer mais do que seria o esperado, como agradecimento a eles terem me tratado de uma forma tão digna lá atrás. E isso não é raro, viu? Isso é comum de acontecer, né, Robert? Bastante comum. A Bastante gente comum. vê pra caramba. Puxa, Você vê como faz diferença, né? Esse retorno que a empresa dá, né? Faz total diferença para o candidato. Pode não fazer ali uma diferença para o recrutador, para outra pessoa, mas para o candidato faz sim. A tal da faz. empatia, né? Não, com Você certeza. tem que se colocar no lugar do outro, né? Tem empatia, é isso que assim. É, Faz. A primeira vez que eu fui na Macron faz 18 anos. E eu fui para fazer a minha primeira palestra. E eu fui, primeira palestra da minha vida, 2004. Eu fui tão bem atendido. Ó, eu trabalhava numa empresa, ela nem existe mais essa empresa. Eu fui tão bem atendido
assim, todo mundo da Macron foi tão atencioso comigo que desde lá eu sou fã da Macron. Estou falando isso agora porque nosso projeto já, né, já está realizado. Então, eu falar isso agora não faz mais diferença. Mas agora eu posso falar, meu, fiquei fã da Macron desde então. Que Desde lá bom. de trás. Nossa, foi show de bola. Daniel, a gente está seguindo uma trilha aqui, né? A gente falou, pô, onde procurar vaga, como elaborar um currículo, né? A importância de pesquisar a empresa, como que tem que ser ali na conversa, e obviamente, no caso de uma negativa, como dar esse feedback. Bom, a pessoa foi aprovada, beleza. Ela vai começar a trabalhar. O quão é importante o processo de onboarding, como você acha que deve ser esse processo de onboarding, qual que é a função do processo de onboarding, é importante, não é? Ou é só uma modinha, vamos dizer assim, né? O quanto o processo de onboarding é importante para que esse novo colaborador, né, comece na empresa e desenvolva um bom papel ali ao longo da jornada. Certo. Bom, o processo de onboard, ele é um processo muito importante ali, porque ele é a integração daquele colaborador, né? Na Macron, aqui a gente faz no primeiro dia que a pessoa inicia. Então, no primeiro dia, na admissão dessa pessoa, ela vai estar passando em todos os departamentos, conhecendo o processo da empresa, conhecendo os colegas de trabalho, e no final ela vai para o seu setor. Um pouco antes dela ir para o setor, a gente passa também ali com treinamentos, né, na área de garantia da qualidade, ela faz os procedimentos, as questões de trabalho, e finaliza no departamento em que ela vai atuar. A gente está tentando aqui também sempre estar melhorando aí esse processo de onboard. A gente acha que é muito importante, que ele faz total diferença aí para o processo de desenvolvimento desse colaborador que está iniciando, né? Porque além dele integrar aí, ele mostra essa visão da organização para o colaborador e ele ajuda o profissional ali a saber que para o desenvolvimento geral da empresa tem que estar tanto o processo dele quanto o do colega, né? Tem que trabalhar em conjunto. Então, esse desenvolvimento aí da pessoa faz diferença para o negócio total, né? Para o negócio em geral. Então, a gente acha que é muito importante, a gente está tentando sempre melhorar esse processo. Muitas empresas ainda não têm, e eu acredito que quando o funcionário chega na empresa, não conhece todo o processo, não conhece os colegas de trabalho, ele acaba se sentindo meio perdido, meio deslocado ali. Né? O cara não sabe nem aonde ele vai poder almoçar, onde é o restaurante, onde fica tal coisa, então fica um pouco deslocado. Eu acredito que isso faz mostrar para o colaborador ali, né, que está iniciando, que ele faz parte daquilo, que ele está integrando, que ele tem com quem contar. Não, total. Isso tu comentou, né? Acontece muito, acontece em qualquer fase das nossas vidas, né? Mas quando nós somos crianças e mudamos de escola, né? É isso aí. A gente fica perdidaço, não conhece ninguém, fica sentindo ali um peixinho fora d'água. Nós, na fase adulta, é obviamente que um pouco mais comunicativo, né? De poder de socialização maior, mas faz extremamente falta esse processo, né? Nesse processo de onboarding da Macron, e não, obviamente, especificamente da macro, mas qual a importância, né? Primeiro, se a macro não tem, né? E qual a importância de ter ali uma pessoa para acompanhar esse novo colaborador, o chamado padrinho, madrinha, enfim, cada empresa, o anjo, aqui seja, cada empresa dá um adjetivo, um nome, né? Que nem você falou, pô, não sabe nem onde é o restaurante. Cara, é legal ter um padrinho, uma madrinha que não só vai mostrar onde é o restaurante, mas vai almoçar junto, né? Para ajudar a socializar, ajudar a conversar, ou aquele padrinho, madrinha do departamento para explicar melhor como funciona tudo ali. Enfim, a Macron faz isso Na e macro, não, qual que é a importância disso? Na macro, a gente tem ali um cronograma, né? A gente faz um cronograma para a integração, então, quando ele está passando ali em cada departamento específico, tem uma pessoa designada que está fazendo isso, né? Então, cada departamento já tem um responsável que é treinado para isso e vai estar ali fazendo a integração desse novo colaborador. No final, no setor onde ele fica, o líder ou o par ali dele, né, um outro analista, vai ser o responsável em estar ali ajudando ele, dando esse suporte aí para ele nesse período aí de experiência, de adaptação. Isso Algumas ocorre desde o primeiro empresas... dia. Oi? Desculpa, eu acabei te cortando, mas isso ocorre já desde o primeiro dia. A pessoa chegou, já é apresentada esse padrinho, essa madrinha e acompanha ele, vamos dizer assim. Isso, exatamente, desde o primeiro dia. Inicialmente, a Tá. gente reserva inicialmente o primeiro dia só para fazer a integração e desde esse início já tem ali aquela pessoa que é designada para isso.
nessa integração, né, só para ficar um pouco mais claro, é o quê? Claro. É tipo o processo de valores da empresa, missão, enfim, né? O No que vocês têm início, de sim. integração? No início, a gente vai apresentar um vídeo da empresa, vai passar a missão, valores, um pouco ali da cultura da empresa, né? Benefícios que a empresa tem. Então, o funcionário vai estar preenchendo ali todo o formulário de benefícios ali com a parte de RH. Depois, ele passa com a área de segurança do trabalho, também meio ambiente. E aí, ele vai passando nos outros departamentos Tá. para conhecer o processo completo ali da gráfica, né? Tá, e essas pessoas que acompanham, preferencialmente pessoas que já têm uma cultura macro, né? Uma cultura da empresa, né? E normalmente são funcionários ali um pouco mais antigos, né? Tá, E já conhece ali todo o processo da gráfica. Então, em cada departamento tem uma pessoa específica já para fazer esse andamento aí do cronograma de integração. boa, bacana. Legal. Pô, que legal. E, Daniela, não posso esquecer disso, de te perguntar. O que que se espera de um novo colaborador? Você já deu a dica falando desse processo de onboarding, né? Já me deu uma ideia um pouco do que é, mas tem alguma coisa que você acrescentaria, do que se espera de quem chegou e passa a fazer parte do time? Certo. Um novo colaborador ali na empresa, eu acredito que ele tenha que demonstrar ali paixão pelo que ele faz, vontade de aprender, de se aperfeiçoar, né? E de crescer junto com a empresa. Acho que esses são pontos ali que ele tem que demonstrar ali quando ele está chegando e durante ali a sua jornada ali. Se ele ficar 10 minutos no seu João, ele fica apaixonado pela Vai máquina. fica apaixonado pela macro, pelo seu João, que é uma figura, né? Ele é legal demais. Ele é muito gente boa. Esse não existe, não tem outro Aproveitar. no Brasil, cara. Impressionante. Eu Então, acho que o seu João ali é a nossa porta de entrada, né? Agora ele está na recepção, então os candidatos sempre passam por ele, ele É, sempre presta muita atenção ali, dá atenção para os candidatos, pergunta se a pessoa quer tomar um café, quer tomar uma água. Quando eu chego lá, a pessoa já está super recepcionada. olha só. Pessoal é, eu e o Robson estivemos na Macron, sei lá, um mês atrás, 2 meses atrás, não lembro. É, eu não lembro também quem comentou uma coisa com a gente, né? Que o cliente chegou, cliente da Macron, e obviamente o seu João ali, conversando, tal, tal, tal. Aí, sei lá, passaram-se 10 minutos, foram para a reunião, aí eu não sei quem foi conduzir a reunião, foi apresentar a Macron. Não precisa apresentar a Macron, mas como? Não, já, o seu João ali já falou tudo para nós, não precisa mais falar, vamos já tomar É, o café, vamos falar de negócio e tal. Então, realmente é isso. Tanto é que a Macro, reconhecendo isso, uma vez levou ele para uma premiação, não sei qual a premiação, acho que em Vanil, sim, não sei qual. Você lembra qual sim, que é dos a premiação? Pharma. Sim, dos FAR. Porque os clientes gostam tanto dele, né? Que a Macron Sim. levou ele lá, os clientes viram ele lá e ia cumprimentar. Então é isso aí, o seu João, ele respira a Macro. A cultura, sabe, o seu É, João é a cultura da Macro ali, ele fala, enfim, né? Literalmente transmitindo essa cultura. E é isso, é o que você falou, a porta de entrada, né? Já desde o primeiro contato, o candidato, eu falei do cliente, mas o candidato já está respirando ali a cultura da Macro, já entendendo como é. funciona. é verdade. Muito bom, muito bom. E é isso, a pessoa tem que demonstrar vontade, né? Não adianta nada, pô, fez tudo isso, perfeito, chegou lá, é braço curto, não respeita a hierarquia, cara, valeu, Sim, obrigado. é. Né, pessoas, né? Cada um tem ali a sua particularidade. Lógico que a gente vai sempre querer entender ali o lado do colaborador também, né? Mas inicialmente ele também tem que demonstrar interesse. Cara, os dois lados, né? Se É os a dois empresa dá lados. todo o recurso, se a empresa cumpre com aquilo que falou, se a empresa dá todo o suporte, o funcionário ainda assim é uma expressão, usar mão curta, né? Tipo, não quer trabalhar e tal. Cara, dá Sim, feedback, conversa, mas tem um ciclo, né? Não dá para dar feedback o resto da vida. Chega uma hora, enfim. E tudo isso, né? A gente falou, pô, anunciou a vaga, selecionou ali, conversou, e todo esse processo leva-se um tempo, vai ter um período de experiência. Para chegar no período de experiência, ver que a pessoa não tá tendo fit ali com a função, com a empresa, que seja, e vai fazer esse processo de novo, às vezes para uma vaga você pode demorar meses, né? Então, por isso tem que ser um processo muito bem feito e tem que ser transparente de ambos os lados, para quando o jogo começar, vamos dizer assim, né? Para valer, tá tudo muito bem alinhado e a pessoa desempenhar um bom trabalho ali, não é? exatamente. O processo de seleção, aí, o processo de onboard, ele tem que estar muito bem alinhado, porque é ele que vai estar retendo as pessoas ali, né? É ali que você Exato. passar para as pessoas
os valores, a cultura da empresa, né? E vai conseguir reter aquele colaborador. Exatamente, exatamente. Opção, algo a acrescentar? Eu estou super satisfeito, cara. O conteúdo valiosíssimo. Várias dicas, desde onde pesquisar, elaboração de... Enfim, uma trilha aí, né? Até passar para o site de onboard e começar efetivamente trabalhar. Cara, eu achei sensacional, várias dicas aí, com certeza, não só para o nosso segmento gráfico, é óbvio que o Printcast está inserido nesse ecossistema, né? Mas isso vale para qualquer segmento, cara. Elaboração de currículo, como se comportar. Então, aqui foi uma aula aí desde o comecinho ali até conseguir uma vaga, eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas, não tenho dúvida disso. Eu estou muito satisfeito. É o seguinte, ó. Vocês não têm como dizer que vocês não sabem onde procurar, não sabem o que escrever, não sabem o que falar, não sabem... Não tem desculpa. Vocês estão recebendo um conteúdo de ouro do que fazer, como fazer, onde fazer. Cara, é sensacional. Eu nunca vi isso em lugar nenhum. Não é porque a gente não é porque é o canal mais queridinho da indústria gráfica, mas eu nunca vi isso em lugar nenhum. Nossa, tô satisfeito demais. E antes de dar um spoiler aqui, a Daniela pode até falar um pouquinho também a respeito do spoiler que eu vou dar, né? Só quero fazer justiça, né? Que eu mencionei um pouquinho da nossa programação, estamos aqui com a Daniela iniciando o mês, né? Sobre recrutamento de inserção. O professor Bononato, que fez muito tempo aí o meio campo entre alunos e indústria, né? Alunos da Escola Senai. A Paula Vetorial e também temos a Mariane fechando, uma recrutadora também fechando a nossa programação. E eu também comentei das dicas técnicas da Croma. A CEMIC também tem dicas técnicas ali no nosso canal já. A Top Coach também tem dicas técnicas. São pequenos vídeos, né? Shorts, com dicas técnicas ali. Então é isso, a gente está agregando conteúdo. E o spoiler que eu vou comentar vem de conta com isso, em parceria com a Macro, inclusive a Daniela tá fazendo aí a gravação. A gente também vai ter shorts dando dicas, né? Pequenas dicas, pequenas no sentido que é um minutinho, né? Mas dicas ali justamente de como fazer todo esse processo, né? Um pouco mais detalhado da elaboração de currículo, enfim, entre outras coisas pertinentes ao nosso tema. Então, em breve aí, vamos estar subindo começando aí com uma dica, depois postando outra, fique esperto, que agora lá no Shorts, né, Robson, nosso canal do ECG Printcast, além das dicas técnicas, terão essas dicas também de formação de currículo, entre outros conteúdos que fazem parte dessa nossa temática. Daniela, muito obrigado. Valeu demais aí pro seu tempo, ter batido papo com a gente, compartilhar todo esse seu conhecimento e passar essas dicas valiosíssimas para a galera. E como é de praxe nossa, tá, Daniela? A gente não pode encerrar aqui sem antes fazer uma coisa, né, Robson? Daniela, você agora está carimbada na comunidade do Printcast. Muito obrigada. Carimbadaça, tá recebendo um carimbo aí. É a quarta, eu posso estar equivocado, é a quarta pessoa da Macro, Robson? A gente teve lá atrás o Maurício, o Ciro e o Cleiton. Agora a Daniela. Quarteto aí da Macro, recebendo um carimbo, quase o time inteiro da Macro aí, né? Recebendo carimbo. Isso aí. A Macro é parceiraça aí, justamente em parceria com a Macro, estamos fazendo esses shorts. Então, Daniela, muito obrigado, tá? Valeu demais. Eu que agradeço, viu, por ter participado, espero ter contribuído aí com vocês. Obrigada pela parceria, gente. Obrigada mesmo. Muito. Valeu. Vamos embora, agora vamos fechar. Pessoal, obrigado pela companhia de vocês, nos assistindo. Espero que todos tenham gostado. Isso aqui vale ouro. Aproveitem sempre essas dicas. Obrigado por estarem com a gente. Semana que vem a gente volta. Valeu. Boa noite para todos. Até a próxima. Tchau, tchau.